Então você quer saber a história toda, como tudo aconteceu. Tá bom, vou te contar. Pega aí seu bloco e começa a anotar. Vamos ver. 1896, foi esse o ano. Foi esse o ano em que os dois alemães, Albert e Elvin, chegaram ao Brasil. Eles eram muito motivados, homens de grande fé, e vieram muito dispostos a trazer essa mensagem de esperança para a nossa grande cidade. Wir sind in Brasilien angekommen. Ich kann es kaum glauben. Endlich, Albert. Endlich werden wir hier Geschichte schreiben. Wer? Du meinst uns? Wir doch nicht, Elvin. Aber Gott wird es tun. Albert, hast du diesen Zug gesehen? Ja, Elvin. Es sieht aus wie in unserer Heimat. Hier. Wo haben wir hiermit aufgehört? So muss nun auch vor der Wiederkunft Christi das ewige Evangelium allen Nationen und Geschlechtern und Sprachen und Völkern gepredigt werden. Ao chegarem em Curitiba, eles tiveram o que muita gente chamaria de sorte. Mas eu não tenho dúvida, foi tudo providência de Deus. Eles foram à inauguração de um templo evangélico na Comendador Araújo e lá uma senhora chamada Ana Otto os avistou como visitantes, o que fez todo sentido para ela no dia seguinte, quando eles saíram para oferecer livros pela cidade. O detalhe é que Ana e os comportores falavam em alemão. Schönen guten Tag. Madame, könnten Sie uns bitte ein Glas Wasser geben? Guten Tag, was macht ihr hier? Ich erinnere mich an euch. Ich habe euch gestern bei Gottesdienst gesehen. Wir verkaufen Bücher und bieten einige in dieser Stadt an. Wirklich? Welche Bücher? Wir haben viele verschiedene Bücher. Hier. Ich glaube, diese wird Ihnen gefallen. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seine Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und werden vor ihm alle Völker A Ana ficou versammeln. muito admirada com o trabalho que os dois rapazes estavam realizando e finalmente comprou o livro Vida de Jesus. Então eles aproveitaram a oportunidade e começaram a contar mais histórias a respeito dos lugares onde tinham passado e também aproveitaram para falar mais sobre a vida de Jesus. Não demorou muito para Ana e o esposo dela convidarem os dois rapazes para se hospedarem na casa dela. Ela era uma pessoa muito espontânea, caridosa. Ficou tão emocionada com a história dos rapazes, com a mensagem que eles estavam levando, que foi fácil para Albert e Elvin iniciarem um estudo bíblico com eles. Quer saber de uma coisa legal? Depois de alguns dias, Albert e Elvin já estavam começando a fazer a escola sabatina todo sábado de manhã naquela casa. As reuniões fizeram tão bem para Ana e para o esposo que ela fez questão de convidar os amigos, os vizinhos, para aprender aquelas mensagens que eles estavam também aprendendo e aproveitando. Tudo que eles falavam contagiava alegremente aquele grupo e toda a região. A verdade sobre o grande amor de Jesus pela humanidade
foi sendo esclarecida e logo aquele grupo começou a crescer, até que começou a surgir, lógico, a necessidade de um novo lugar para realizar aquelas reuniões. Na casa da Ana já não cabia mais ninguém para estudar a Bíblia. Quanto mais se falava, mais amigos convidavam outras pessoas. Perceba logo como é que já era vivenciado o plano de Deus para o seu povo, já naquela época. A comunhão com Deus, o relacionamento entre eles, o espírito de missão, porque eles não queriam apenas ouvir e guardar para eles. Cada um convidava o outro. O amor de Jesus contagiava todo mundo e eles ficavam convidando seus amigos. Algo em comum estava acontecendo. E claro, a gente sabe que era Deus preparando um povo para proclamar a mensagem do advento a toda a população de Curitiba e do Paraná posteriormente. Nessa época nasceu o Colégio Internacional, que depois se tornou o Colégio Curitibano Adventista do Bom Retiro, que também realizava reuniões bíblicas. A escola adventista, a educação adventista, deve ser uma escola que prepare de maneira, vamos dizer, plena o aluno para enfrentar depois os vários cursos que ele vai fazer. Queremos que o aluno tenha uma formação segura sob o aspecto espiritual. Queremos que esse aluno leve para a vida não somente o conhecimento intelectual, mas também o conhecimento sobre Deus como Criador, Mantenedor e Salvador. Desse modo, Curitiba teve a honra de inaugurar a primeira instituição da educação adventista, a primeira do Brasil. Não é legal isso? Tanto o grupo formado por Ana e os dois comportores, quanto o colégio, realizavam um trabalho espiritual na sociedade. É isso mesmo. Na época não tinha tanque batismal como a gente conhece hoje. Com isso, os batismos eram realizados no rio Barigui, aqui na cidade. Esses batismos eram frutos do grupo formados na casa da Ana e da capela da escola. Penso que devia ser muito emocionante assistir um batismo num rio, naquelas condições, com as pessoas cantando hinos, fazendo orações a Deus. Aquele, sem dúvida, foi um momento muito marcante na história da Igreja Central de Curitiba. A mensagem era testemunhada dia após dia e o sonho do primeiro templo adventista na cidade foi se tornando realidade. Olha só como é que o trabalho da Ana e dos comportores foi se expandindo na comunidade. Em 1913, com quase 80 membros, olha, esse número é muito importante. Com quase 80 membros, foi discutida a possibilidade da aquisição de um terreno para construir um templo. Depois que o terreno foi adquirido, lá na rua Saldanha Marinho, faltava agora o construtor. Mas Deus já tinha providenciado tudo. Não demorou muito até que o construtor, o Guilherme Mausband, chegou da Alemanha. Guilherme Mausband desenhava plantas com maestria. Ele tinha um currículo interessante, inclusive, porque ele tinha sido construtor na Alemanha e aqui no Brasil participou da construção da Universidade Federal do Paraná e ainda construiu casas para muitas famílias adventistas. Eu não consigo imaginar privilégio maior para um construtor do que este, de ter fundamentado a Casa de Deus, o primeiro templo adventista no Paraná, na cidade de Curitiba. E o detalhe é que ele não era formado em engenharia. Ele tinha um dom especial, não tenho dúvida, dado por Deus. Como sempre, esse sonho só tornou-se real porque houve um comprometimento, um empenho de todos aqueles pioneiros. Estavam engajados na missão de pregar o Evangelho. Com certeza, tudo aquilo não era empenho humano, sabe? Existia um Deus por trás de todo esse maravilhoso crescimento.
acho que foi uma coisa assim, uma alegria muito grande daquelas poucas pessoas, né? Porque eram aí umas 80 pessoas que não eram ricos, né? E que deram um sacrifício muito grande para comprar o terreno, para construir uma igreja, em 80 pessoas, poucas famílias, né? Muito poucas famílias, então eles deram. E quando aquilo ficou pronto, assim, o primeiro hino deve ter sido uma alegria, o primeiro sermão, todo mundo queria se abraçar, se alegrar e comemorar aquela grande, porque não era só o primeiro templo de Curitiba, era o primeiro do Paraná e quem sabe de uma região mais ampla ainda, né? A igreja aqui no Paraná estava vivendo um momento histórico. Era oficial, na rua Saldanha Marinho, com aproximadamente 100 membros. Ali estava localizado o primeiro templo adventista do 7º dia em Curitiba. Finalmente tinha uma estrutura, uma congregação. Isso porque esse espírito de missão sempre encorajou as pessoas a ajudarem. Independente das dificuldades que enfrentavam, das renúncias que tinham que fazer, a igreja foi crescendo e foi se firmando ali. Formou-se um coral de crianças, regido por Guilherme Ebinger. 2 salas foram separadas por escritório da missão Paraná Santa Catarina, que passou a funcionar ali também. E veja como as pessoas eram dedicadas. O tesoureiro da missão, por exemplo, era voluntário. Hoje, graças ao crescimento da igreja, é possível remunerar o administrador financeiro. Mas naquela época, o trabalho era todo realizado de forma voluntária. Sabe, a caminhada cristã é uma jornada rumo ao céu. O segredo da vitória está em entregar o caminho ao Senhor e confiar que o mais Ele fará. Foi exatamente isso que o pastor Frederico Kimpel fez. Ele foi o primeiro ministro da Igreja Central de Curitiba. Era muito forte nos pioneiros essa dependência de Deus. E foi por confiar no Senhor que abriram o caminho para mais uma nova etapa. Senhor, guia-nos nesta nova fase. A tua igreja está crescendo. Ajuda-nos, ó Deus, a agir conforme os teus planos. Nos orienta, Pai, como devemos proceder. Sabendo que o Senhor está em seu santo trono, dirigimos a Ti esta prece. Em nome de Jesus. Amém. É verdade. O templo já não comportava toda a congregação. Mas isso não podia servir de empecilho ou de barreira para o crescimento da igreja. Foi então, em 1930, que a igreja adquiriu um terreno na região central de Curitiba, na rua Hermelino de Leão. E outra vez, Guilherme Mausbeden, agora arquiteto, com um título reconhecido dado pela Universidade Federal do Paraná, foi convidado para projetar e construir um novo templo, contando com a ajuda financeira agora dos membros e com trabalhos voluntários em mutirões. Senhor, guia-me e inspira-me a realizar tudo conforme a Tua vontade, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Amém. 5 anos mais tarde, totalizando agora 20 anos de funcionamento no total, a nova igreja foi inaugurada no dia 25 de janeiro de 1935, sendo liderada pelo pastor Henrique Ster. Irmãos, louvado seja o nosso Senhor, louvado seja a presença de todos vocês aqui hoje. E se hoje nós estamos aqui, é porque o Senhor nos trouxe até aqui. Hoje comemoramos 20 anos desde a inauguração da nossa primeira igreja. Hoje entregamos um templo maior a Deus para que mais pessoas se voltem ao Senhor. E existe presente melhor do que este, irmãos? Entregar a Deus um templo maior para que mais pessoas se voltem ao Senhor? Hein, irmãos? Existe um presente melhor do que este? Ele tem cumprido o seu propósito em nós. E o meu maior desejo como pastor dessa igreja, peço que todos vocês se coloquem nas mãos de nosso Pai Celestial,
para que Ele nos use como bênção para a nossa cidade. Trazendo Sem dúvida, aquele foi um dia marcante, um momento muito especial para a história da igreja. Afinal de contas, ela estava comemorando 20 anos de existência. E nada melhor do que comemorar com um novo templo e batismos. E eu, com grande alegria no meu coração, como ministro do Santo Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O batismo é um momento muito significativo que o Evangelho apresenta. É uma maneira de testemunhar publicamente a fé em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo. A entrega tem que ser de uma maneira total, assim como Cristo também se entregou totalmente na cruz. Os primeiros batizados na igreja foi Wolfgang Weber, que mais tarde se tornou pastor da própria Igreja Adventista, Edith Anis e a irmã Isabel, que entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. O que é novidade nesse caso é que antes a igreja batizava as pessoas no rio Barigui, e esses foram os primeiros a serem batizados num batistério dentro da Igreja Adventista. Demarcaram o começo de muitas outros batismos que vieram mais tarde na igreja. A programação da Igreja Central de Curitiba, ela transcorria forte, crescente, como sempre. O templo da Rua Hermelino de Leão tinha 300 lugares e praticamente estava sempre ocupado com uma grande parte de visitantes. E neste momento que se criou o programa Momentos de Meditação, foi um reforço para a comunicação do Evangelho, porque inclusive era uma grande novidade. Curitiba inteira assistia, ouvia este programa. A força do rádio comunicava que dia, que hora e quem queria falar. Essa é a parte importante do rádio neste período. O crescimento da congregação estava sendo contínuo, o que por um lado parecia ser um problema por causa da superlotação, era na verdade motivo de muita alegria, porque quanto mais a igreja crescia, o legado deixado pelos pioneiros era mais disseminado. Ou seja, era um bom problema. Mas dessa vez, qual seria a solução para acomodar melhor os membros? Novamente a liderança prostrou-se perante o grande líder celestial, pedindo a direção divina. E eles entenderam que Deus estava dirigindo para um momento de realizar agora um desmembramento. Foi assim que surgiu no dia 27 de dezembro de 1952 a Igreja Adventista do Sétimo Dia no bairro Juvevê. E somente 7 anos depois, em 1959, a Igreja Adventista no bairro de Vista Alegre. O desmembramento não deixou a igreja vazia, até porque o foco foi sempre dividir para multiplicar. A igreja continuou crescendo e após 4 anos a solução já não seria uma outra divisão, mas sim a aquisição de um terreno maior. Bem, agora já se passaram 28 anos desde a inauguração do templo da Hermelino de Leão. E a igreja seguia firme nos propósitos de Deus. Já tinha estabelecido novas igrejas, salas de aula primária, ambulatório médico, espaço para a juventude, docas, corais e tantas coisas importantes para a igreja e também para a comunidade, inclusive clube de desbravadores, que foi um diferencial para a garotada naquela época. Isso fez com que a capacidade física do templo não suportasse mais o crescimento de número de membros. E com isso foi adquirido outro terreno, dessa vez na Carlos de Carvalho. O anteprojeto da nova igreja, com capacidade para 1.200 membros, foi aprovado pelo presidente da Associação Paranaense, na época pastor Arnold Rutz. Naquele ano, a associação já funcionava em Curitiba. Sem dúvida, a igreja viveria uma importante fase na Carlos de Carvalho, mas não dá para deixar de falar do primeiro clube de desbravadores do Paraná, que foi estabelecido na Hermelino de Leão
em 1962, 12 anos depois do clube ter sido organizado a nível mundial pela Associação Geral. Já tinha um bom número de clubes e um dos melhores clubes do Paraná era justamente o clube aqui de Curitiba. Quando cheguei era Clube Pinheirais, depois passou a ser chamado Clube Léo Ranzolin, em homenagem a um dos grandes líderes da obra adventista na área dos desbravadores e jovens. Pathfinders, you have been called by God to make this community a better place to live. You have been called to be servants of God. 1975 foi o ano que o pastor John Hancock esteve em Curitiba a convite do pastor Cláudio Belz, que era o departamental de jovens, naquele tempo ainda missionários voluntários, da Associação Paranaense. Foi muito bem preparada a visita do pastor John Hancock. Ele veio a Curitiba para ter um encontro com os desbravadores, os adolescentes, os jovens e as famílias. Com isto, o grupo de desbravadores era aquele que era o organizador de tudo, né? Eles vinham uniformizados durante o programa e era um programa com um roteiro especial que o pastor Hancock gostava. E eu era o mestre de cerimônias. Deus tem abençoado muito sua igreja aqui no Paraná. Logo, a mensagem adventista se fazia presente em quase todo o território, em muitos lugares da grande Curitiba. A igreja só crescia. Isso era resultado de um povo unido, focado na missão, liderados por Jesus. Tendo esse objetivo vivo no coração, a igreja mais uma vez necessitou buscar a Deus porque precisava de um espaço maior. Um lugar que fosse um grande centro evangelístico para atender às necessidades da comunidade ao redor dela. Esse crescimento é maravilhoso, é cumprimento das palavras de Jesus quando ele disse: "E esse evangelho do reino será pregado para testemunho a todas as nações." A Igreja Adventista Central de Curitiba se tornou referência não apenas aqui na cidade, mas em todo o estado, no Brasil. Isso é bom para a comunidade. É importante que as pessoas saibam que existe uma igreja que se preocupa com as necessidades delas. Novamente, a liderança se reuniu e juntos, com Deus, buscando o céu, aumentaram a capacidade física da igreja. Em 2010, inauguraram um templo com capacidade para mais de 2.500 pessoas. Nesse mesmo ano, Deus deu a mim o privilégio de ministrar nessa igreja. É a igreja como conhecemos hoje, com uma estrutura que nos habilita a servir ao Senhor com mais responsabilidade e ao nosso próximo com muito mais amor e efetividade. Por todos esses anos, como você vê, Deus tem atuado poderosamente e de formas muito diversas. Cada ministério estabelecido tinha e tem a sua maneira, modo de contribuir com a mensagem. A mensagem de saúde, por exemplo, trouxe grandes benefícios para a comunidade desde 1964 com o curso Como Deixar de Fumar e a implantação do ambulatório médico. Os relatos mais antigos em relação à Igreja Adventista aqui em Curitiba mostram que na sede da Hermelino de Leão, logo após a sua inauguração, foi inaugurado um ambulatório médico organizado pelo médico há pouco tempo formado, Arthur Obert. A função dele é uma parceria, uma junção assim, de um programa religioso e um programa de bem-estar da população.
acaba sendo um fator missionário, né? Que você atende às necessidades físicas, emocionais e qualquer outra situação de saúde, supre essa necessidade e ao mesmo tempo você mostra que a origem disso é um plano divino. A Jaque, desde 1957, tem organizado eventos sociais, esportivos e faz uma ponte entre a juventude adventista e a comunidade local. Um projeto que tem sido um grande diferencial para a juventude. Que o Espírito de Profecia já indicava que os jovens deveriam ter um lugar apropriado para desenvolver as suas atividades sociais. Assim, podemos encontrar isso nas palavras daquele livro, Mensagens aos Jovens. Na página 379 tem lá uma citação da Sra. White que é muito clara a respeito disso. E finalmente, então, foi criada a Juventude Adventista Curitibana e eu tive a honra de ser eleito o primeiro presidente da Jaque. Hoje a Igreja Central tem, fora os departamentos normais da Igreja, mais de 37 ministérios. E contrariando todas as pesquisas de envolvimento de pessoas na igreja local, a igreja tem mais de 50% dos seus membros envolvidos em trabalho para a comunidade. Em Salmo 135:3 é dito: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. E esse é também o princípio do louvor e da adoração que estão sempre presentes no Ministério da Música da Igreja Central, desde o seu início. Desde o princípio, de uma forma humilde, louvando a Deus através do canto congregacional, sendo acompanhado por um simples órgão de pedais, a igreja, através desses 100 anos, se desenvolveu muito na área da música. Muitos grupos vocais se formaram, instrumentais também, vários corais, e hoje nós temos inclusive algumas orquestras, não é? Temos uma orquestra de vários instrumentistas que compõem a parte congregacional de louvor a Deus, não é? Cem anos de história, um legado de fé. A pequena semente lançada há 100 anos, hoje é uma grande e frondosa árvore produzindo frutos para a glória de Deus. E este fruto não é resultado do esforço humano simplesmente, do esforço dos nossos pioneiros, mas acima de tudo, é o resultado da bênção de Deus. O esforço humano com a bênção de Deus tem produzido a salvação de muitas pessoas. Nossos pioneiros enfrentaram as adversidades, mas creram que Deus tinha um propósito, o propósito de preparar um povo para a volta de Jesus. Eles oraram, eles se dedicaram, investiram a sua vida para salvar vidas, para salvar outras pessoas. E hoje, nós colhemos o fruto ou os frutos de tanto trabalho, de tanto esforço. Louvado seja o nosso Deus. Quando um movimento completa 100 anos de vida, significa que ele tem uma história, mas significa que ele tem uma verdade, um valor a ser apresentado. Não é qualquer instituição que completa 100 anos de história. Quando eu vejo a Igreja Central de Curitiba e vejo toda a sua história, eu vejo que existe um poder por trás desta mensagem, deste movimento. 4 templos marcaram a história da Igreja Central. E eu fico imaginando quantas centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas passaram pelas portas das igrejas. Esta igreja continua com as portas abertas e o coração para receber você. E você lembra como é que tudo começou? Como uma sementinha plantada no coração da cidade de Curitiba. Foi germinando, foi crescendo, se tornou meio assim como uma grande árvore por todo o estado do Paraná. Olha, hoje nós somos quase 100 mil adventistas no Paraná. E você lembra lá no começo quantos tinha na primeira igreja? Tinha 80 membros. Isso mesmo. Mas será que eu posso escrever 100? Porque também tinham aquelas criancinhas que ainda não eram batizadas, né? É verdade. Criança é muito importante, é bom você anotar 100 mesmo. Pode contar com elas. Mas olha, a coisa mais importante para você lembrar da história toda é que o foco não está nas pessoas, não foi o que elas fizeram, foi pela força de Deus, não por esforço humano, por causa da ação das pessoas.
elas se colocando na mão de Deus. Isso mostra pra gente o quê? Que hoje nós temos uma grande incumbência. Se cada um salvar um, nós não vamos precisar ficar mais 100 anos esperando Jesus voltar. Ele vai voltar logo. É verdade. Obrigada, tio Fernando, por contar essa história linda pra mim. De nada, querida. O meu pai já me contou várias histórias da Bíblia também, mas ele ainda não sabe dessas da igreja e eu quero ser a primeira pessoa a contar para ele. Ah, que bom, conta mesmo. Só que eu fico um pouco triste porque faz tempo que meu pai não vai mais na igreja, mas eu sinto que com o Senhor me contando tudo isso, Deus está chamando ele de volta. Entendi. E olha, vai ser muito importante você falar com ele. Você contar a história para ele. Deus vai chamar mais forte ainda. Vamos fazer assim? Eu vou orar pelo seu pai, tá? Mas não vou só orar, eu vou lá fazer uma visita para ele. E vou orar lá, junto com ele. E você vai estar lá juntos também, tá bom? Eu acho uma ótima ideia. Meu pai vai gostar bastante e eu também vou gostar. Muito obrigada por me contar essa linda história e também por orar pelo meu pai. De nada, isso é um Mas prazer. agora eu vou ter que ir e eu também vou escrever essa história, tá bom? Que legal, excelente ideia. Escreve mesmo essa história. Vai ser muito bacana, depois muita gente vai poder ler. Tchau, querida. E você? Eu tenho certeza que em algum momento você se identificou com essa história. Quem sabe nos momentos de mutirão para construir a igreja, ou quando você participou de um coral infantil, dos desbravadores, de algum departamento de dentro da igreja. Quem sabe você está como o pai da Bianca, um pouco afastado. E você sabe que não tem jeito de uma brasa ficar viva fora do braseiro. A história da igreja é assim, construída com momentos felizes, momentos difíceis também. As histórias da Bíblia são assim. Os personagens têm seus problemas, seus defeitos também. Mas nós somos povo de Deus, chamados para pregar o Evangelho ao mundo. E Deus precisa de você. Ele conta com você. Ele quer você do lado dele. Não para construir mais 100 anos de história aqui, mas construir a partir daqui a história da eternidade. Ele está esperando só a sua decisão. Só espera por você.